partir desse momento, nós vamos entrar num assunto que eu creio que seja interesse de toda família educadora. Então, queridas famílias educadoras, o que nós precisamos atentar é que, quando se trata de realizar educação domiciliar, todos nós sabemos, não basta simplesmente reter a criança dentro de casa. Aliás, é exatamente essa acusação que muitos desejam fazer contra as famílias educadoras. É que as crianças vão ficar em casa ociosas, não vão ter alguém capacitado para estar orientando, para acompanhar o desenvolvimento delas intelectual. Na realidade, quando se trata de cuidar de filhos, não é apenas o dar de comer, o vestir, mas o cuidar intelectualmente, cuidar espiritualmente da vida dessa criança vai fazer toda a diferença. E eu gostaria também de deixar claro para as famílias educadoras, como eu já venho falando muitas das vezes, é que praticar educação domiciliar no Brasil não é crime, não é ilegal, no sentido em que a Constituição Federal, a nossa Constituição Federal, nos afirma no artigo 205 que é obrigação ou dever, responsabilidade da família e do Estado atender à educação da criança. Assim, da mesma forma, nós vamos ter na LDB, o Estado ele deverá atender aqueles indivíduos que não, por algum motivo, não participaram da educação comum, da educação formal, possam ter o amparo do Estado para realizar o ENSEJA a partir dos 14 anos, quando então poderão receber a certificação do ensino fundamental ou então a partir dos 18 anos para receber a certificação do ensino médio. Então, de alguma forma, a própria LDB, ela preconiza que em algum momento, de alguma forma, haverão indivíduos na sociedade que não terão participado da educação regular. E ainda nós temos os tratados internacionais. O Tratado de São José da Costa Rica, a própria Declaração de Direitos Humanos, que vão dizer que é direito dos pais escolherem a modalidade de educação que desejam dar aos seus filhos. Então, eu gostaria de tranquilizar as famílias educadoras, da mesma forma que nós estamos aí passando por um momento histórico, onde finalmente a Câmara dos Deputados votou favorável ao texto da relatoria que trata da regulamentação da educação domiciliar ou do homeschooling, como queiram dizer. Então, queridos, todo esse processo está acontecendo, algo vai acontecer, eu creio até, de acordo com tudo que eu tenho estudado e tenho visto nesses últimos dias, eu creio sim que em breve a educação domiciliar será regulamentada no Brasil. Porém, nós devemos ainda ter uma capacidade crítica de ler esse texto e saber até onde, para as famílias educadoras cristãs, esse texto é válido. Até onde nós queremos ser monitorados dentro de nossa própria casa. Até onde nós vamos estar dando acesso ao governo, aos políticos, que direcionem o que nós devemos fazer de nossas próprias vidas e das vidas dos nossos filhos. Como nós vimos antes, é natural que um pai e uma mãe tenham o direito e o dever, a obrigação de assumir 100% da educação de seus filhos. E agora, de verdade, quando os pais eles ficam acanhados, ficam preocupados em relação a receber a visita do Conselho Tutelar por conta de uma denúncia, os pais ficam muito preocupados e às vezes pensam até que tem que sair em fuga por conta de se esconder a criança, não comentar com ninguém que faz educação domiciliar. Ora, a educação domiciliar no Brasil hoje é um movimento crescente, embora ele se preste apenas a atender a uma certa minoria, não quer dizer que não tenha o direito de ser respeitado. Então,
Cada pai, cada mãe, cada família educadora deve se instruir, se instrumentalizar com a finalidade de responder ou se impor no momento em que for abordado. Isso não é que você deva ser mal educado, que você deva tratar de maneira grosseira quaisquer que sejam os agentes do município ou os agentes dos órgãos competentes que venham lhe abordar, mas que sim, você deverá ter os argumentos certos, a sua motivação correta e passar segurança para esses agentes que, na maioria das vezes, não têm muito conhecimento acerca do que se trata o ensino domiciliar. Embora que nos últimos dias, nas últimas semanas, nós temos tido algumas notícias, a própria rede de TV pública aberta tem demandado um pouco dessas notícias e as pessoas estão mais ou menos entendendo que é algo acontecendo, mas na realidade o que eu quero te dizer, querido irmão, querida irmã, querida família educadora, é que até o ano de 1961, aqui no Brasil, a nossa Constituição constava que tanto fazia as pessoas procurarem um ensino público, quanto também decidirem fazer educação domiciliar. Não tinha esse nome, mas era uma educação chamada de informal, feita da maneira como cada família, cada indivíduo bem assim decidisse. Portanto, queridos, desde esse tempo, desta época, houveram modificações nas políticas públicas relacionadas à educação e foram havendo mudanças e a própria cultura foi convencida, foi sendo emaranhado, introjetado na cultura que o lugar de criança era a escola. Nós lembramos muito bem desse slogan. Muito próximo aí, há 4, 5 anos atrás, houveram o quê? Quase 20 anos de governo que impunha, então, que o lugar de criança é na escola. Mas alguém pode chegar e falar assim, mas professora Machene, que absurdo a senhora, como professora, estar advogando a respeito desse assunto, dessa forma, usando esse tipo de abordagem. Queridos, nós temos que ter discernimento das coisas. Se nós temos uma melhor educação, se há pais, há famílias que podem dar uma excelente educação em todas as áreas para os seus filhos em domicílio, por que ela haveria de ser obrigada a entregá-los a pessoas as quais, embora com boa intenção, concursadas, preparadas para estarem ali exercendo aquela função, mas então usando uma cartilha que não é a cartilha doméstica. É a cartilha estatal, é a cartilha filosófica, é a cartilha que saem de cabeças de pessoas que muitas das vezes nunca colocaram o pé numa sala de aula ou sequer tiveram a oportunidade de oferecer a instrução a quem quer que fosse em sua vida. Não queremos aqui estar acusando ninguém, levantando falso testemunho a respeito das pessoas que participam das comissões e que criam e desenvolvem políticas de educação. Sabemos que a maioria deles certamente devem ter boa vontade, mas por falta de conhecimento de que há um Deus que requer de seus pais que devolvam os seus filhos na íntegra para a eternidade, essas pessoas têm crenças variadas, essas pessoas elas têm suas convicções próprias, mas eu, por ter minha convicção própria, não posso impor ao meu vizinho, ao meu parente, ao meu compatriota, aquilo que eu individualmente penso. Eu posso concordar, posso voluntariamente me engajar no movimento, mas não posso obrigar ninguém, porque todos nós sabemos que nem Deus obriga ninguém a nada. Todos nós temos que seguir ao nosso Salvador, ao nosso Senhor Jesus, voluntariamente. E cada família voluntariamente que fizer a sua decisão de praticar a educação domiciliar deve estar instruída, paramentada e habilitada para isso. E com seus próprios esforços, com seus próprios recursos financeiros, intelectuais, emocionais e afetivos.
Então, queridos, fica esse esclarecimento. Agora, eu quero ampliar este assunto relacionado à educação domiciliar, cuja acusação é que famílias que fazem educação domiciliar, elas praticam também abuso, né? A violência doméstica. Gente, nós não podemos misturar uma coisa com a outra, mas de fato a lei de número 8069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente vai estar dizendo o quê? Que principalmente, que é o que o Conselho Tutelar vem buscar e investigar quando aborda as famílias em suas casas. É se há violência doméstica, se há maus tratos e, principalmente, dentre outros pontos, mas esses são os principais, também abandono intelectual. Ora, uma família que pratica educação domiciliar certamente não está incorrendo em abandono intelectual. E uma família cristã, uma família que segue os ensinamentos de amor, o ensinamento de paz, o ensinamento de respeito, de dignidade que a Bíblia insere na mente de cada pessoa que assim se dedica a estudá-la, certamente não vai estar praticando violência doméstica. Porém, neste caso, se há violência doméstica, se há maus tratos contra um menor, certamente que aí sim é quando a lei deste mundo corrobora com a lei de Deus, com o pensamento eterno. Havendo maus tratos, sim, aí sim haverá risco de perda da guarda dessa criança. E caso isso ainda não aconteceu, não houve nenhuma promotoria pública que constatou em se realizando educação domiciliar, coadunar, corroborar a isso a prática de maus tratos contra as crianças. Então, claro que uma coisa não tem que ver com a outra. Uma situação, certamente, ela não pode estar atrelada à outra obrigatoriamente. E se acontecer, se é uma condicional, e nós não podemos afirmar, porque nunca houve registro a respeito desse assunto. Mas, de qualquer forma, fique claro que a prática de maus tratos no recinto doméstico, se for descoberta, né, e diga-se de passagem, nós temos até o Disque 100 para denúncia. Se for constatado maus tratos, vocês podem me citar aí algum exemplo relacionado, o que pode se configurar com maus tratos no recinto doméstico? Bater na criança desnecessariamente. Então, bater... Abuso intelectual. Sim, também psicológico. Abuso psicológico, bater numa criança desnecessariamente. De fato, nós temos que, mesmo os pais que estão conscientes, como vocês que estão aqui, pais jovens, famílias que estão iniciando essa carreira, porque ainda tem crianças aí na faixa dos 2, 3, 4, 5 anos, muitas das vezes a criança ela excede no seu comportamento e por causa de uma cultura nociva, mundana, que permeia todos os ambientes, nós às vezes nos inclinamos a achar que um tapinha, que a varinha, né, a bendita varinha que fala lá em Provérbios 22, 15, que vai falar sobre o uso da vara. Nós temos um vídeo no canal falando a respeito do uso da vara, conforme a própria irmã White fala aqui no capítulo 44 do Orientação da Criança, ela vai estar falando que o uso da vara será necessário quando não houver mais nenhum recurso. Porém, a própria irmã White, ela declara que os filhos dela e os outros 20 que ela criou, adotivo dentro da casa dela, nunca ela precisou fazer o uso da vara, fazer o uso da disciplina física. A disciplina física sempre feita com amor, com carinho, paciência, com diálogo e oração, que é o principal. Então, essas crianças de educação domiciliar cristã certamente estão em ambientes seguros, a obrigação da família é protetiva, essas crianças estão protegidas das violências deste mundo,
das violências que certamente e com absoluta certeza encontrarão em ambientes escolares, porque todos nós que participamos, não há praticamente quase nenhum brasileiro que viva nos dias atuais que nunca tenha pisado numa escola e que nunca tenha tido uma situação constrangedora, uma situação de ameaça de violência, seja por parte dos colegas e muitas das vezes, infelizmente, até por parte dos educadores. Então, dentro do ambiente doméstico, do lar cristão, o que nós deveríamos encontrar e deveremos encontrar famílias bem instruídas, famílias bem posicionadas naquilo que decidiram fazer em favor da sua criança e para a glória de Deus, e um ambiente calmo, um ambiente tranquilo, um ambiente amoroso, estimulante para o desenvolvimento intelectual, emocional e espiritual das suas crianças. Certamente é isso que o nosso Deus nos instrui e é assim que a sociedade espera que aconteça, porque a criação inteira está na expectativa para ver aquilo que acontecerá com os filhos de Deus. Certamente que se há uma família educadora que pratica algum tipo desses itens que nós acabamos de abordar aqui, relacionado a maus tratos, violência doméstica, prática recorrente, reincidência, certamente, se for denunciado, há de também comprometer algumas famílias educadoras que absolutamente abominam e jamais praticaram esse tipo de delito. Então, não é contrariando a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela fala sobre o uso da vara em determinadas circunstâncias. Haja vista que daquele momento em que o livro de Provérbios foi escrito, havia uma cultura recorrente no Oriente, não era ocidental. É claro que muitos poderão se levantar e questionar e até querer me provar no hebraico, no grego, no aramaico, que é A por A, B por B, mas de verdade, queridos, nós sabemos que a palavra de Deus nos afirma que Deus é amor. O pai que ama corrige o filho que ama, sim, mas a própria palavra no livro de Efésios vai falar que nós não devemos espancar os nossos filhos. Então, há de se recorrer ao bom senso, à oração, a súplica diante do nosso Salvador para que Ele nos dê direção e nos esclareça. Porque sim, se Deus é amor, o que é que os pais não deverão ser? Se são imitadores de Cristo, deverão expressar a manifestação do amor de Deus para as suas crianças. Benditas as crianças que nascem em famílias educadoras. Ainda, queridos, nós vamos deixar um link aí na descrição desse vídeo para que vocês possam recorrer ao texto completo da Lei 8069/90, que trata da questão dos maus tratos lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Muitas pessoas encontram mais força e bênçãos em Deus e em sua família e em tempos de dificuldades, pois Deus criou a família para podermos viver unidos e em paz. A Bíblia está repleta de ensinamentos que instruem as pessoas a terem uma família que agrade ao Criador. Então, queridas famílias, todos esses nossos esforços, estamos engajados nesse movimento da verdadeira educação, que, obviamente, vai tanger para a educação domiciliar nesses novos tempos, por causa disso, por amor a Deus e para agradá-lo e para dar o destino desejado aos nossos filhos, que é o destino da salvação eterna. Então, vamos lá no livro de Colossenses 3:20, que vai estar nos dizendo: filhos, obedecem tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Então, haja vista que a obediência, ela tange diretamente em aprender a obedecer a Deus. Assim como fala em Deuteronômio 6:7, em decorrência de toda uma instrução, do acompanhamento dos pais na educação dos filhos, vai falar, e
as ensinarás diligentemente a teus filhos e falarás delas quando te assentares em tua casa e quando andares pelo caminho e quando te deitares e quando te levantares. Então, esse versículo ele remonta ao quê? Que a educação domiciliar ela deve ser praticada em todo o tempo, 24 horas por dia, em todas as atividades do dia, naquele momento também que, obviamente, você separa para tratar das questões intelectuais, para estar fazendo leituras, para estar desenvolvendo temas, conteúdos, e explorando as matérias da vida na língua portuguesa, se você é brasileiro ou mora em algum país de língua portuguesa, do idioma em si, do idioma pátrio, das ciências, da geografia, da história, da fisiologia. Olha, o Espírito de Profecia nos instrui para que essa seja uma matéria que não pode faltar na vida de uma criança, dentro de uma família educadora. A fisiologia, conhecer o seu próprio corpo e desenvolver uma habilidade tal de conhecer o seu próprio corpo e os sintomas do seu próprio corpo, que venha cada um ser o seu próprio médico. Olha que coisa esplêndida, maravilhosa, quando nós conhecemos os sinais do nosso próprio corpo e podemos tratá-lo com os 8 remédios de Deus. A educação domiciliar é uma educação completa. Portanto, queridos, toda família educadora pode e deve declarar diariamente na sua vida o que diz lá em Josué 24, no versículo 15. E se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei neste dia a quem servireis. Se aos deuses que os vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu costumo dizer que no reino de Deus tem tudo e ainda sobra. E olha só, quando Josué, de forma respeitosa, falou com o povo de Israel, vocês escolham a quem vocês devem servir. Ou seja, essa é uma prerrogativa divina, que nós e você, família educadora, possa escolher a quem bem servir. Se aos deuses desse mundo, se à cultura desse mundo, ou se ao Deus do céu, ao Deus Criador, ao Deus que nos dá vida, que mantém o fôlego de vida, nos mantém respirando desde o ventre da nossa mãe. Então, queridos, é essa mensagem que eu gostaria de deixar para as famílias educadoras neste dia, tratando ainda de que quando nós estávamos ainda estudando na escola sabatina e falando, sobre a trajetória de Jacó, nós comentamos da seguinte forma, que se Jacó não houvesse se precipitado juntamente, infelizmente, com a sua mãe, e tivesse acontecido todo aquele embaraço de enganar o pai, aquela tentativa de roubar a primogenitura do seu irmão, tendo feito isso, ter que fugir, ficou 20 anos afastado de sua família querida, contraiu o matrimônio, teve que, por obrigação, por cultura pagã, teve que contrair 2 matrimônios, fez família, e quando ele conseguiu finalmente reunir um patrimônio, e também fazer famílias, ter filhos, atravessou o deserto para chegar até a sua casa, porém teve uma luta com Deus, demonstrando seu verdadeiro arrependimento sincero no Val de Jaboque. E nós estávamos comentando, se ele tivesse tido a paciência e aguardar a promessa que Deus havia feito com antecedência, de que tinha uma promessa para o filho mais novo, desde o ventre da sua mãe. Então, Jacó não precisaria ter saído da sua parentela, teria ele vivido uma vida tranquila, naquele sistema, naquele regime abençoado de patriarcado, juntamente com seu irmão, teria tido a oportunidade de acompanhar a vida da sua mãe até o dia em que ela expirasse, como aconteceu, a mãe dele expirou, e ele não teve a oportunidade de despedir da sua mãe. Embora, quando voltou, por causa do seu arrependimento sincero, o Senhor restituiu a ele a promessa,
porém com muitas dores. Muitas das vezes, pais e filhos praticam tais atos impensados, precipitados, trazendo então sofrimentos desnecessários, sofrimentos os quais poderiam ser não fazer parte da história de suas vidas. E quanta dor e quanta perda um ato precipitado não pode trazer na vida de uma família. Porém, quando nós nos remontamos ao patriarcado, o que nós encontramos na comunidade familiar, uma comunidade que cresce, onde são agregados novos membros por causa do matrimônio, do casamento, do nascimento de filhos, nós encontramos proteção, encontramos prosperidade, encontramos paz, encontramos solidariedade, um podendo contar com o outro todos os dias. Então, queridos, fique essa bênção para vocês, para todas as famílias educadoras, que todos nós possamos estar unidos neste mesmo propósito, decidindo de consciência própria que o melhor para os filhos das famílias cristãs, principalmente nos dias de hoje, é a educação domiciliar. E nós, que somos do EDA, a Educação Domiciliar Adventista, poderemos te ajudar, te orientar através do contato que estará aí na descrição e também do nosso site missãoeda.com.br. E nós estaremos sempre à disposição oferecendo materiais pedagógicos baseados na Palavra de Deus, onde você poderá acompanhar totalmente de forma satisfatória a educação da sua criança. Nossos materiais são interativos, com certeza os pais, ao manusearem, saberão exatamente o que fazer, porque nós trabalhamos de forma tal a dar liberdade aos pais de decidir o currículo que suas crianças devem seguir. Assim como diz em Provérbios 22:6. Ensina a criança o caminho que deve andar e quando for velho nunca se desviará dele. Que Deus abençoe suas famílias e até lá.